Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto um pouco sério, grave, um assunto bastante preocupante e, felizmente, quem me contatou foi o pessoal da Frente Brasileira Conservadora, tá? Que são pessoas ligadas aos dois ativistas que foram presos por protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes. Na verdade, eles foram presos. A Douglas Garcia, o deputado, foi muito atuante, foi lá, pagou a fiança, libertou os dois. Só que havia medidas restritivas e depois eles foram presos por supostamente infringir essas medidas. É um processo complicado. Tecnicamente há problemas, e eu acho que não é o caso de nós ficarmos aqui falando se é justo ou injusto, né? No final das contas, o que a gente tem? A gente tem dois ativistas que foram presos por palavras. Eu conheço pessoalmente o Antônio Carlos Bronzeri, é um estudioso, né? Alguém muito ligado aos estudos sionistas, né? Um judeu, um ativista que está na rua há muito tempo. Se vocês já foram para Paulista desde a época do Fora Dilma, vocês já devem ter visto Bronze por aí, um cara muito atuante. Jurandir não conheço pessoalmente, mas é alguém também ligado ao pessoal da Frente Brasileira Conservadora. São pessoas boas, são pessoas corretas e estão presos por terem dito o que está na nossa garganta, né? Então, no final das contas, é um assunto delicado para todos nós que temos algum vínculo com o ativismo. E eu tive, assim, a sorte de ter tido contato dos dois advogados que estão trabalhando nesse caso, tá? Então, hoje, qual vai ser o tema dessa live? Eu vou deixar que os advogados nos esclareçam e nos ajudem a entender quais são os problemas desse processo. Eles têm algumas limitações para falar, é um processo que corre em segredo de justiça, ambos são pessoas muito sérias, tá? A gente vai estar aqui com a Shirley Farias e com o Alexandre Vasconcelos. Vou já adicionar eles aqui nessa live. Então, se vocês tiverem questões, se vocês tiverem perguntas, todas do ponto de vista técnico, entendendo as limitações que ambos os doutores têm para falar do caso, enviem, porque todos nós ativistas, nós merecemos, no mínimo, entender o que é que aconteceu e por que é que a gente tem hoje dois ativistas presos por expressar-se livremente, porque, no final das contas, é isso que a gente tem, tá? Então, aqui estou com Alexandre e a Shirley. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer você por estar aqui comigo, com a minha audiência essa noite. Está todo mundo muito curioso com esse caso. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Shirley, igualmente, muito obrigada por ter aí se disponibilizado a falar para a minha audiência sobre esse caso. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem como é que vocês assumiram esse caso e quais as dificuldades que vocês têm enfrentado. Boa noite, Bruna, boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite. Quer começar, Alexandre? Boa noite a todos. Vamos lá, Shirley, começa aí. Boa noite, lembrando que nós estamos em locais diferentes, né? E o áudio está com um pouquinho de delay. De atraso. Tá, tudo bem. Nós entramos meio que de paraquedas, vamos ser honestos, né? Por conhecer, por estar ali no meio, tá? E só que assim, a ideologia deles realmente é brilhante. A gente vê que eles vestem a camisa, que estão numa briga aí real. E a gente está fazendo de tudo para ajudar, né? Dentro do que a gente consegue, né? Então, assim, entramos meio que de paraquedas, mas assumimos vestindo a camisa 100%. Certo. E aí, Alexandre, como é que foi para você lidar judicialmente? Quais têm sido as dificuldades que você tem enfrentado nesse caso? As inovações, né, de tudo que é lado, né, tanto em algumas decisões, algumas coisas que nós verificamos que é completamente atípica. Nós nunca verificamos isso. Você espera um tipo de decisão, você espera um tipo de direcionamento, você espera que o processo, que o inquérito tramite de uma determinada forma, que é o que está previsto em lei, e infelizmente não tem sido assim. Quer dizer que está estranho. É um processo que está causando estranhamento a vocês pela experiência que vocês têm jurídica. Bem escuso, né, doutora? Existem algumas coisas nunca vistas no mundo jurídico. Nós estamos bastante surpresos, realmente. Certo. O que eu queria também saber de vocês, não sei até que ponto vocês podem comentar isso ou não, é que esse caso começou a me chamar a atenção
quando eu recebi um telefonema de um amigo pessoal meu, ligado também ao Antônio Carlos Bronzeri, né, conhecido aí como Bronze, dizendo que eles estavam sendo transferidos de local e que ninguém nunca sabia muito bem onde é que eles estavam parando, que eles estavam numa delegacia, de repente foram para um presídio, depois voltaram. Quer dizer, as pessoas, a gente está sem informação. Como é que está isso? Atualmente, eles estão num presídio, por que eles não podem aguardar em liberdade o julgamento? Isso que a gente não está entendendo. Por que eles têm que ficar presos? Né? Na data da prisão, isso é normal, teve todo um trâmite inicialmente antes disso, mas a data da prisão propriamente dita, na qual eles ficaram encarcerados através de uma medida, através de um mandato de prisão, que até hoje a gente entende, e vamos provar que é absolutamente indevido, de forma arbitrária. Nós não podemos entrar em detalhes agora, justamente pelo fato de estar em segredo, e por ter coisas escusas que a gente precisa de materializar essas provas para podermos também estarmos levando a público e trazer ao judiciário, aos superiores, para que também verifique aquilo. Né? Então, quando houve a prisão propriamente dita, que foi pelo 15º DP, o trâmite policial, ele é normal. Né? Então, eles são levados a uma cadeia, vamos dizer, chama-se uma cadeia de trânsito, normalmente é próximo. No caso, eles passaram pelo 91 DP, ficaram ali, que é na região, o local onde eles ficam, realmente. Não foram maltratados pela Polícia Civil, né? Isso é importante deixar bem claro. Depois eles vão para um local, de acordo com o sistema da SAP, e ficam aguardando um período de quarentena de 14, 15 dias, por conta do coronavírus. Então, veja, o Estado está muito preocupado com a questão do coronavírus e coloca em cárcere em pessoas praticamente, né, de risco. O Jurandir já praticamente vai fazer já 60 anos em breve, o Bronze já tem 64 anos, né, completamente contrário à própria portaria do CNJ, que tem liberado, que nós verificamos aí, mais de 30 mil pessoas que tinham, em tese, um certo benefício para isso. E com eles ocorreu justamente o contrário. Então, foi ventilado muita coisa de que eles estão aqui, foram para lá, não deveria, não. Essas conversas, esses comentários, né, houveram comentários maldosos, foram poucos, ainda bem, mas eles não procedem. Certo. Na verdade... Acho que o vídeo da Bruna caiu. Deixa ela voltar. Não, vocês podem continuar. O importante é que vocês falem, certo? Nós vamos fazer um apanhado, porque assim, a dúvida de todo mundo é exatamente essa, né? Nós não entendemos um descumprimento de medida porque eles foram encontrados onde eles declararam domicílio. Eu acho que algumas pessoas ainda fazem alguma contradição entre domicílio e residência, mas eles estavam no domicílio, eles estavam no acampamento declarado desde o começo, no primeiro boletim de ocorrência. Eu vi uma pergunta aí do porquê que eles estão presos. Na verdade, a acusação deles é injúria, calúnia e difamação. Certo. Realmente, assim, são coisas que a gente, talvez o doutor, eu não sei quanto tempo tem, eu estou há 18 anos aí, né, atuando na área criminal, e a gente realmente não vê ninguém ser preso por injúria, calúnia e difamação. Entre outras coisas que vem acontecendo, que a gente realmente vem estranhando bastante o judiciário. Mas, quem sabe, um dia lá na frente a gente consiga expor muito mais coisa e falar alguns reais motivos pelo que a gente acha. A gente imagina que dentro da próxima semana, dos próximos 10 dias, muito provavelmente nós teremos aí condições, imaginamos, de poder trazermos a público muito mais coisas. Certo. O que mais vocês poderiam falar, assim, a respeito da opinião de vocês sobre esse ativista que foi preso hoje, né? Hoje, em Brasília, o Renan Senna também foi preso. Então, assim, não é uma coisa um pouco estranha que a gente tem aí, em seguida, 3 ativistas presos num curto espaço de tempo, todos apoiadores do governo Bolsonaro. Como que vocês veem isso, considerando o contexto? Conforme eu tinha comentado contigo, Bruna, nós não temos maiores informações, nós ficamos sabendo isso através da mídia, né, das redes sociais, que foi por acaso quando nós estávamos nos preparando para entrar aqui, né, nessa live com você.
e recebemos essa manchete. Não temos conhecimento se ainda está em procedimento. O que tem lá é que ele foi levado para um departamento apropriado, tinha alguns outros colegas do Renan Senna, e já estava acompanhando o advogado, alguns foram impedidos de entrar. Então nós não sabemos se houve alguma abordagem arbitrária, se foi alguma coisa que foi ocasionada por alguma outra acusação que não fosse a manifestação. Mas assim, pelo que nós temos visto desde o início do ano passado, parece que a gente está vivendo num estágio de exceção, né? Então, assim, falar ir contra a sua opinião, a sua ideia, parece que não está sendo uma boa. O Estado Democrático de Direito parece que ele foi completamente abduzido aqui do nosso país. É uma coisa assim absurda. Mas vamos torcer para que tenhamos aí mais informações. Eu estou aqui em São Paulo, a doutora está num outro estado também a trabalho. Imagino que segunda, terça-feira já esteja de volta. A Bruna também está numa outra cidade, então nós estamos um pouco limitados. Nós estamos tendo essas informações através da rede social propriamente dito. Alexandre, mas o que eu queria entender é o motivo da prisão. Assim, eles foram presos por descumprir as tais normas ou é um crime de opinião? Como que foi enquadrada? Qual é a justificativa para eles estarem em cana, sabe? É isso que a gente queria entender. Qual é a justificativa, tecnicamente falando mesmo? Inicialmente ventilou-se, até por algumas peças que foram vazadas na mídia. Isso nós vamos ter que ir atrás e saber o porquê, no processo, no inquérito, que corre sempre, por sua essência, em segredo de justiça, de que seria um descumprimento de medida cautelar. Isso veio depois numa confusão de um outro inquérito que era descumprimento de medida sanitária, referente a um decreto do Dória. Diga-se de passagem, cá eu já posso dizer sem problema nenhum que ele é absolutamente inconstitucional. Inclusive eu já tinha feito por volta do dia 11 ou 12 de maio um artigo, está no Jus Brasil, referente a essa arbitrariedade, a essa atrocidade, pode-se dizer assim, né? Então nós tivemos pessoas em Araraquara, uma senhora na praça, e tivemos comércios onde as pessoas foram brutalmente, né, abordadas pela guarda. Lembrando que a Polícia Militar ela sempre teve muita cautela e sempre cumpriu a lei, principalmente aqui no Estado. A gente não tem notícias de que tenha vindo por conta da polícia, porque ela é bem legalista e trabalhou de acordo com o que manda o ordenamento jurídico, né? De certo ponto, eles usaram um jargão que se usa no meio militar, que é comando errado não se executa, né? Lei absurda não se cumpre. E fizeram isso muito bem. Então é bom parabenizar a Polícia Militar, né? Com toda certeza. Em grande parte também, muitas delegacias de polícia da Polícia Civil, que quando eram encaminhadas pessoas que simplesmente estavam exercendo seu direito de ir e vir, né? Nós não estamos no estado de sítio, também entenderam e fizeram em alguns casos algum TC, que provavelmente a pessoa lá na frente vai conseguir provar que não tinha nada de irregularidade e de repente responsabilizar os responsáveis, no caso os prefeitos, né, alguns prefeitos, e quem sabe até o governador também, referente a essa infeliz, né, esse infeliz decreto aí, que isso é absolutamente descabido, isso não existe no nosso mundo. Existiu aqui em São Paulo, né? Realmente, a minha curiosidade continua sendo, né, por que é que se não foi um delito que implique em ter tirado vida de alguém, eles não são perigosos, tá? Tudo bem, ainda que digamos que eles tenham cometido um crime, que sejam julgados e que sejam julgados culpados, digamos que sim, mas eles não são perigosos. Por que é que eles não podem aguardar o julgamento em liberdade? Isso que ninguém está engolindo. Eles podem. Podem, é o que a gente está tentando, mas é o que a gente volta a repetir. Existem muitas coisas acontecendo que realmente nunca são estranhas. É complicado a gente entrar em maiores detalhes, mas o que eu falei. Fica aí para pensar. Nunca ninguém viu um crime de injúria, calúnia, difamação, alguém estar preso, né? Mas exato. Nós também, tecnicamente, estamos brigando para que isso, né, aconteça, que eles sejam postos na rua, em liberdade. Então, esse Shirley, é o foco de vocês nesse momento. É, no mínimo, que eles aguardem liberdade.
É isso, esse tem sido o trabalho de vocês. Perfeito, sim, que eles respondam o processo de verdade. Mesmo porque eu acho que, assim, expressar a sua opinião particular não é crime, né? Eu posso expressar a minha opinião particular com relação a qualquer pessoa. Isso não se torna crime, mas... Na realidade, é que se cumpra a lei. Então, eles têm sim direito, eles têm prerrogativa legal de responder em liberdade. Por quê? É uma coisa simples. Claro. Independentemente do crime que a pessoa, qualquer pessoa venha, infelizmente, a ser acusada, tá? Se ele não for com grave ameaça ou violência à pessoa, tem sim o direito de responder em liberdade. São tecnicamente primários, não ostentam nenhum tipo de antecedentes criminais que desabone, né, a moral deles, a conduta ética, e em tese, né, isso se forem condenados, seriam, não poderíamos dizer um crime, mas seria de baixíssimo potencial ofensivo. Tudo que está abaixo de 2 anos, sequer as pessoas vão presas. Normalmente é uma restritiva de direitos que se diz, né, doutora? Ou seja, eles estão sendo punidos premeditadamente, já foram julgados antecipadamente, tá? Sem o devido processo legal, tá certo? Sem o direito à ampla defesa e sem que se cumpra a lei. E outra, mesmo que fosse uma tipificação, um tipo de crime que fosse um pouco mais, com a pena um pouco mais severa, que chegasse até 4 anos, que aí no caso seria pela justiça comum, né? Eles também fariam jus até o que se chama da não persecução penal, com a incidência agora da alteração do Código de Processo Civil, com a alteração através da nova lei de abuso de autoridade. Com a nova lei anticrime. Isso. Que eles também estariam com essa punibilidade suspensa, não ficariam presos e teriam a primariedade após X tempo de irem, né, ao fórum e cumprindo esses requisitos. Eles também fazem jus a isso. E também não foi feito. Penal. Exato. A Tatiana aqui está perguntando como é que está a integridade deles da família. Você já disse que eles estão sendo bem tratados, né? Assim, eles estão numa cela separada, né? Porque afinal... na verdade... Não temos essa informação. Não. O que eu disse isso foi na delegacia. Tá. Certo. Mas eles estão, na medida do possível, bem tratados. É óbvio que ninguém preso está feliz, contente, né? E claro. Dentro do que é possível a gente conseguir, assim, dentro da legalidade, eles estão bem tratados. Ninguém fica feliz preso, né? Complicado isso. Ainda mais o Bronze. O Bronze eu conheço, ele é uma figura... Só para o pessoal saber, tá? Quem não conhece o Antônio Carlos Bronzelli, ele é um empresário. O que me choca na prisão dele é que ele é um cara que pagou imposto a vida inteira para sustentar essa máquina. Para gente que é ativista, é difícil lidar com essa questão, porque ele é um empresário, é um cara que tem fábrica, é um cara que é produtivo, né? E é alguém representando a classe média, né? E o cara que estuda ao mesmo tempo. Então, é alguém que estava trabalhando para que o Brasil, a sociedade civil fosse menos penalizada. E justamente ele, por liderar, a impressão que eu tenho, tá? Essa é a minha opinião. A impressão minha é que ele, assim, como ele era o líder do acampamento Fora Dória, ele começou a incomodar, porque o Bronze sempre foi um cara com uma atuação assim mais discreta, apesar de ele ser um cara com uma personalidade forte, ele dava palestra, é um cara mais ligado à vida intelectual, um cara que estuda muito, né? E me chocou ver ele, justamente ele indo preso. Ele é um senhor que estuda muito, que está sempre dando palestra, dando aula por aí, e de repente ele vai preso e fala, pô, será que é porque ele era o líder do acampamento Fora Dória? A gente que é ativista, a gente está com muitas dúvidas sobre por que justo ele ter sido preso. Eu sei que ele não disse palavras muito bonitas na frente da casa do Alexandre de Moraes, mas até aí todos nós xingamos o Congresso, o STF o dia todo, tá? Me desculpa, eu sei que vocês são aí da área, mas nós ativistas, a gente realmente não perdoa, a gente está de saco cheio e a gente xinga o dia todo. Então, eles não fizeram nada que nós não fazemos, né? Hoje mesmo eu estava no Twitter xingando algum político, então é algo que faz parte da nossa rotina, sabe? Então, a gente vê um colega preso, é algo que a gente fala, putz, como é possível isso? O pessoal queria visitar, a gente sabe que por causa da pandemia a gente não pode visitar e lá prestar solidariedade, né? A gente sabe que está complicado. Mas a gente, assim, eu queria
realmente agradecer a disponibilidade de vocês de falar sobre esse assunto, porque se eles pelo menos puderem aguardar em liberdade, pelo menos a gente não se sente tão nervoso com a história, né? Porque Não é tá poderem, difícil. né, Bruna? Eles têm direito. Tem direito, exato. Esse é o problema maior, eles têm direito. E nós, como advogados, nós não tomamos partido, nós não nos posicionamos, Claro. né? Então, a gente atua estritamente dentro do âmbito do processo, né? Nós não temos nenhum tipo de posicionamento para a direita, para cima, para baixo, né? Nem podem. Agora, a gente respeita, como você mesmo disse, né? Às vezes você tem a sua indignação, você fala, você se expõe, né? Reclama com o político, com o Congresso, com o comércio, enfim. Mas a gente respeita. Então, isso que a gente tem nos causado bastante estranheza também, né, doutora? Bastante. Mas, tecnicamente, a gente pode garantir que no momento em que a gente não puder falar, expor algumas coisas, um pouco mais, tudo que pode ser feito, tudo que não pode, a gente está se aventurando e fazendo também, a gente pode garantir que está sendo feito. O doutor, mais do que sabe aí que algumas coisas a gente nem poderia, mas a gente está tentando, fazendo e batendo e vendo o que acontece. Mas, infelizmente, em decorrência do segredo de justiça, a gente também não pode expor 100% o que está sendo feito. Então, a gente tem que aguardar, né? Sim, que está sendo feito. Vocês têm alguma noção de prazo? Quanto tempo mais isso deve correr? Se está na primeira, está na segunda instância? Está na primeira instância ainda. Tá. Algumas peças estão em segunda, mas o trâmite normal está em primeira instância. A gente espera que nos próximos dias, mas não dá para falar quantos dias. Nós também estamos contando os dias sem saber quantos dias faltam, essa é a verdade. Mas a gente espera que nos próximos dias a gente tenhamos algumas novidades. Mas, infelizmente, não temos como precisar tempo. Tá, é difícil mesmo, né? Tá bom. Então, eu queria agradecer, então, esses esclarecimentos que vocês trouxeram aqui, né? Eu sei que a gente quer saber mais, mas eu sei que também em respeito aos dois ativistas, em respeito até às possíveis represálias, a gente nunca sabe que eles podem sofrer pelo fato de a gente... É segredo de justiça, vocês estão sendo muito profissionais aqui, né? Falando realmente o estritamente permitido. Também não vou ficar pressionando, porque eu sei que o trabalho de vocês, a posição de vocês é delicada, e eu sei que vocês estão fazendo o possível por eles, né? Então, eu queria agradecer realmente por esses esclarecimentos. O meu objetivo aqui com essa live, ainda que curta, é muito mais recordar à audiência, ao público que me assiste, que me acompanha, que é muito estranha essa prisão, e que mesmo para dois advogados que não sejam desse mundo do ativismo, tecnicamente o processo choca, né? E justamente por isso vocês estão trabalhando aí para que, no mínimo, a lei seja cumprida e eles sejam tratados da maneira como qualquer pessoa que tenha aí alguma dificuldade desse tipo merece ser tratada, né? Ou seja, dentro dos direitos, dos tais dos direitos humanos, né? Então, muito obrigada realmente pela disposição de vocês de darem alguns esclarecimentos aqui, e eu espero realmente que eu vou atrás do Bronze para ele me fazer um relato, se um dia ele estiver tudo bem, se ele se livrar disso, eu vou querer saber dele, né? Não sei se ele vai querer tocar no assunto, mas espero que dê tudo certo e que em breve eles estejam soltos, para que pelo menos eles consigam dar a versão neles, né, do que aconteceu. Imagino que sim, não tem problema nenhum. Nós poderíamos estar dizendo mais, né, mas por conta dessa limitação, não é viável, não é ético, né, como você bem pontuou. A gente tem verificado algumas coisas, como a doutora falou, a gente tem trabalhado diuturnamente. Lá na frente vão verificar que teve momentos que nós peticionamos 1 da manhã, 2, 3. A gente meio que tem trocado dia à noite para quê? Justamente para quê? Para que a justiça fosse cumprida. Infelizmente, não chegou ainda o momento. Né? Então, para você, Bruna, como ativista, como jornalista, imagino que também faça um pouco de confusão. Você, obviamente, tem um discernimento, um entendimento um pouco mais dentro dessa série, inclusive jurídica, é óbvio. E talvez você se pergunte, afinal, a lei não é para todos? Pois é.
É o que nós estamos tentando fazer, é o que a doutora, ela fica também um pouco indignada, mas a gente, com certeza, vamos conseguir, em breve. Ah, então ótimo, muito obrigada. Shirley, você gostaria de falar mais alguma coisa para Não, a nós gente encerrar? agradecemos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Se tiverem de dúvidas, podem contar. A gente fala o que a gente puder. Mas no momento oportuno, assim, alguns estão julgando, ninguém faz nada, não sei o quê. No momento oportuno, vão se saber exatamente o que o doutor falou, de dia, de madrugada, de noite. Vão saber que tudo que poderia ter sido feito e um pouco mais foi feito. Ótimo. Não, isso já deixa a gente super aliviado. Acho que os ativistas que estão aqui acompanhando, eles já ficam mais tranquilos de saber que tem pessoas trabalhando para que os direitos de todos sejam respeitados. Então, ótimo. Vamos aguardar, então, as cenas do próximo capítulo. Muito obrigada aí, Shirley, de novo. Muito obrigada, Alexandre. E eu desejo uma boa noite a todos, certo? Muito obrigada aí para vocês que nos acompanharam. Boa noite. E em breve espero trazer vocês de novo aqui para que a gente possa aprofundar a discussão sobre esse processo, certo? Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite.